Então você acha que vai ser bom você fazer mais um ano, né? É. Uhum. E Eu aí, tenho a intenção de fazer mas mais um assim, ano, até pra eu fazer as minhas rodadas, que eu provavelmente esse ano não vou conseguir fazer todas se que eu preciso, você porque eu tô agora no ano se cirúrgico. entendi. Porque aí você precisa somar todas aquelas rodadas, né, que a gente explicou. Agora, se Preciso. você quisesse fazer o training de cirurgia, você conseguiria? O que você acha disso, assim? Você acha que seria possível? Bom, vamos lá. Que essa, Nada é essa impossível. É, é, nada é porque o impossível. training é o que é a nossa residência, né? O que a gente entende como a nossa residência do Brasil, que é o período de treinamento aqui. Esses dias até lá no grupo do Facebook, uma menina mandou uma pergunta e tal, e eu fiquei até um pouco triste que alguns colegas deram uma resposta bem sem chance, se você não for cidadã, sabe? Primeiro, nada é sem chance, algumas coisas são difíceis, mas você sempre encontra alguém que conseguiu. Aham. Então, assim, não só brasileiros, mas pessoas de outras nacionalidades. E quando eu falo outras nacionalidades, para deixar bem claro, eu não estou falando de pessoas que vêm de países Que de falam língua inglês. É. é, entendeu? Porque assim, não tem comparação. A galera que vem dos Estados Unidos tem menos, mas tem. Mas Reino Unido tem Reino Unido muita tem gente aqui muito, e Canadá um pouco eles é porta também. aberta total, É. exatamente. Então, assim, quando eu digo que tem pessoas de outros países que conseguiram, eu tô dizendo Índia, Paquistão, galera árabe, eu tô falando de pessoas que também não são de background de De língua língua inglesa. inglesa e também vieram de faculdades não tão conhecidas pelo sistema, tá? Eu não vou dizer não reconhecidas, não são conhecidas, as pessoas não sabem É. se você fez uma faculdade, se você não fez, né? Ah, então, como que isso é, né? É bem complexo porque é subjetivo. Aqui tem o training accredited e Ah, é. unaccredited. Tem essa Então, diferença. tem esse problema. O primeiro passo, geralmente, é você aplicar para uma vaga de unaccredited, que é você tem a função do training, mas não está contando para nada. Aquilo não é oficial do training, não é E ganha oficial do seu. menos, né, Ju? Ganha menos também, não ganha? Ou é mais ou Ah, menos a eu mesma não me coisa? lembro. Eu não sei se tem muita diferença. É, Como mas eu não te é disse, isso, não é isso mais importante, né? é tudo tão complexo que eu admito que eu faço as coisas aos poucos, porque assim, Não você não dá dá, conta. não tem Não como dá, ter noção de entendeu? E tudo. às vezes você fala para as pessoas assim, cara, às vezes a pessoa te pergunta uma coisa lá na ponta e a pessoa, tipo assim, não fez nem a primeira prova e você fala assim, cara, vai um passo de cada vez. Aí tem gente que fala assim, pô, mas eu quero saber. Eu falo, não, porque não Começa do dá. começo. É porque não dá, é porque não dá, É, porque é muita informação, não tem como você dominar tudo, entendeu? E, enfim, eu não tenho certeza assim, se tem muita diferença de salário, não. Eu sei que é. do HMO pro Registrar, né, que é o cara que tá no training, dá um pulo legal, tá? Mas não é o dobro. Dá uma Hum. boa melhorada, mas assim, não é dobro de salário, não. E, enfim, o primeiro passo é aplicar para vagas de Unaccredited. Eu conheço pessoas, colegas aqui, né, que já estão em vagas de Unaccredited de plástica, conheço gente em vaga de Unaccredited de ortopedia, vaga de Unaccredited de De cirurgia pediatria, também tem. psiquiatria, sei gente que entrou na vaga de cirurgia geral, quem mais? Tô E a tentando gente lembrar. tem gente no grupo também que entrou pro training também de ortopedia, não tem? Já tem alguém no grupo? Training oficial, não me Ainda lembro. Só não. sei que tá todo Não. mundo como Unaccredited. Ah, Mas entendi. é aquilo, é o que a gente fala. A gente é um grupo relativamente novo, né? Esse grupo. Exatamente. Tem brasileiros aqui com histórias já de mais sucesso, né? Vamos dizer assim, que já progrediram, que estão em outro nível e que já não fazem parte do nosso convívio, né? Assim, das É, pessoas que a gente conhece, porque exatamente. assim, a gente Exatamente. conhece as pessoas que estão mais ou menos no mesmo barco, assim, que estão no início. O que não quer Uhum. dizer que não seja possível chegar lá no Exatamente. especialista e tudo mais. A minha sensação é o seguinte: eu acho que é possível, seja lá qual for a especialidade, mas pode ser que seja um caminho muito longo, e aí você tem que pensar se realmente você quer fazer isso de novo, se você realmente quer passar por isso de novo. É, eu não vejo o tempo como um problema. O que eu vejo como maior dificuldade é a subjetividade do processo. Eu acho que pode ser muito frustrante, porque é um processo muito subjetivo. É. Você nunca sabe. Ah, É. mas você tem experiência, isso pode E te ajudar? Pode, mas você não sabe. você não É sabe. subjetivo, você tá na É. mão do ser humano, entendeu? Tipo, não é uma prova, não depende só de você. Você pode Exato. fazer o seu melhor
e a coisa não Sim. acontecer. Ou a coisa demorar muitos, muitos anos para acontecer. E você tem Então, ficar contato consciente disso. você tem contato, Ju, com alguma pessoa que faça o training, assim, para saber como é que é um pouco da rotina de quem faz o training? O que que você tem Sim, achado disso? sim. Vamos lá, uma coisa que talvez eu tenha me perdido e não tenha respondido. Como é que é o meu trabalho, né? A carga horária da gente aqui é 38 horas semanais. Aí você olha e fala assim, pô, 38 horas semanais, né, cara? Sei lá quantas horas eu Tranquilo. trabalhava, eu não faço nem ideia de quantas horas eu trabalhava, é tranquilo. Não é bem assim, você tem muita hora extra, principalmente nesse início, porque você tem a sua curva de aprendizado, e não é fácil, é isso que eu tava falando, você ficou anos no mesmo sistema desde a faculdade, então você muda para um sistema completamente diferente, e isso leva tempo, isso acarreta e às vezes demora, sabe? A não ser que você esteja num plantão de emergência, porque você tem hora para começar, hora para acabar. Mas É. assim, coisas de enfermaria, às vezes você vai ter que ficar lá para resolver, E a sabe? gente, como cirurgiã, também não tem hora para sair, né? Na nossa vida. Exatamente. É, eu tive, assim, né, na primeira rodada, eu auxiliei um pouco, eu rodei na plástica, que é o que eu era formada, então eu tinha oportunidade de auxiliar às vezes, sabe? Eles me E chamavam aí, para quem auxiliar. operava? Era o pessoal que é training ou não? Nem sempre. Depende, né? Depende. Depende. Às vezes os tempos principais eram do staff, Uhum. às vezes o staff deixava, porque aí tem a questão do ano que o cara tá, entendeu? Varia muito. Uhum. Depende da complexidade da cirurgia, tá? Sim. Da mesma forma que na nossa residência no Brasil, né? Tipo assim, É, às vezes sim, às sim. vezes é uma coisa muito complexa e é o chefe que faz. Uhum. Eh, mas, por exemplo, eu auxiliava às vezes e acabava muito depois do meu horário, sabe? Então, assim, É. eh, essa questão da hora extra, se paga, se não paga, isso às vezes depende muito de hospital para hospital, porque você às vezes tem que fazer A justificativa, né? você tem que fazer a justificativa, você tem que pedir pro seu chefe assinar, então é uma coisa que às vezes te inibe um pouco, sabe? Principalmente para quem tá Uhum. começando, porque é aquilo, você começar ali como alguém que não conhece o sistema, você exige flexibilidade de todo mundo que trabalha com você. Então eu acho É, que você também tem que ser flexível, com né? certeza. É, É óbvio verdade. que há limite para tudo, mas eu acho que, quando você começa a trabalhar, você percebe que você está exigindo flexibilidade das pessoas que trabalham com você, porque você é novo para aquilo tudo, É, sabe. é tudo Então eu um acho que a universo gente também todo tem que novo. ser flexível, né, tem que ser bem humilde e bem flexível também. É. Para os registrars, né, que são os caras que são os que estão no treino. Que estão no treino. Residente de cirurgia é o mesmo esquema do Brasil, você tem hora para chegar e você não tem hora Não para tem hora pra sair. sair. Pauleira. Pauleira e os caras chegam super cedo, chega às 5h30, chega às 6 horas no máximo, porque eles têm que passar a visita antes de ir para o centro Aham. cirúrgico. Eh, Enfim, é pauleira, não É não pauleira. não é eu me iludi durante muito tempo, achando que não, mas aqui, né, porque Austrália, aqui, easygoing, é tranquilo. de forma geral, as pessoas são muito mais assim: "Ah, você tem que ter né, um melhor balanço de qualidade de vida e Isso. de trabalho". Nas outras profissões isso é verdade, né. Nem sei, Carol, nem sei, entendeu? O Depende que eu vejo muito, na né. prática é salve quem puder, entendeu? Igual em qualquer lugar, entendeu? É, Você vai ser se der, se não der, você não vai. é. Vai depender de com quem você está trabalhando, vai depender se a sua chefia pensa dessa forma ou não. É muito Enfim, relativo. o trabalho de médico é complicado, né? A não ser que você esteja de plantão e alguém esteja te rendendo, você vai embora a hora que você acabar o que você E tem que é isso fazer. aí. Ju, eu tenho mais uma pergunta antes da gente terminar, que eu lembrei disso. Tem uma preocupação que muitas vezes a gente tem com relação ao tempo de ficar sem trabalhar, né? Porque você ficou trabalhando no Brasil, saiu, e aí ficou nesse tempo fazendo as provas, se preparando, que foi, graças a Deus, relativamente rápido, como a gente já falou. Mas você teve que fazer algum tipo de justificativa com relação ao gap year, né? Que a gente fala que é esse ano de espaço que você não trabalhou. Como é que foi isso? Teve algum problema? Sim. Teoricamente, o seu gap year, ele vai dizer qual o nível de supervisão que você precisa ter pela APRA. A APRA é o órgão regulador, tá?
ele está acima do AMC. O AMC é como se fosse o CFM e a APRA, A gente não tem um equivalente. da saúde, É como se é o Ministério da regulasse Saúde. todas as profissões de saúde, né? Porque assim, a enfermagem é APRA, nutrição, é tudo APRA, né? É uma agência reguladora e que vai liberar a sua licença, tá? Quem te avalia, quem faz as provas é o AMC, mas quem te dá a licença ou não é a APRA. Então, e a APRA ela vai dizer qual vai ser o seu nível de supervisão que você pede. E o nível de supervisão, ele diz assim, você tem que estar com alguém mais experiente, né? Alguém que seja general, perto de você 80% do tempo. Você tem que estar com alguém perto de você 50% do tempo. Você tem que estar com alguém simplesmente acessível, tipo, pode ser até por telefone. Entendi. Então, são níveis diferentes de supervisão. Quando você tem um gap maior, você pode precisar de um nível de supervisão maior, o que pode ser um empecilho na hora de buscar emprego, tá? Entendi. Então, gaps grandes são problemáticos. Então, assim, até um ano é tranquilo, vamos dizer assim. Não é nada. A verdade é que o problema é a partir de 3 anos. A partir de 3 anos. É legal a gente ter É recomendado que você volte para o seu país e trabalhe 3 meses, eu acho, no mínimo, e volte. Tá? Porque senão vai ter um pouco de dificuldade. Não é impossível, conheço pessoas com gaps de 3 anos que conseguiram trabalhar, mas passa a ser um problema. Vamos botar aí que dificulta. Dificulta. Por isso que eu recomendo a todo mundo que me pergunta o seguinte: se você não tá vindo por causa de um marido, se você não tem pressa para vir, né? Venha com as provas prontas, as primeiras provas prontas. Tem falado isso também. Assim. E as provas a gente consegue fazer no Brasil, então, assim, né, totalmente. A MC tá em São Paulo, o PTE. Quando eu fiz várias capitais. Eu tenho vídeo disso, Ju. Tem vídeo. Tem vídeo. Tem vídeo falando das provas de inglês. Se vocês tiverem dúvida, dá uma olhada lá no vídeo das provas de inglês, que isso dá pra gente fazer no Brasil e a MC também. Então, assim, eu acho que é por aí, assim, a preocupação é só para assim, pra um ano, que é normalmente o tempo que as pessoas vão acabar ficando, então é de boa, vamos resumindo, assim, tranquilo. É de boa. A questão você tem que ter reserva financeira, enfim, outros planejamentos. E eu acho que quanto mais bagagem você trouxer pronta do Brasil, mais facilita. Agora, uma coisa que é importante dizer é que todas as experiências que eu tive aqui, inclusive de curso, né, eu acho que me ajudaram muito, tá? Eu fiz 3 observerships nesse período de um ano, né? E fiz um curso também para a segunda prova, para o clinical. E é legal, porque isso te joga um pouco não vou dizer no mercado, mas no meio médico, entendeu? Antes de você começar a trabalhar. Então, você começa a entender melhor como as coisas funcionam, você começa a entender as nomenclaturas, você começa a entender o que é esperado de você. Então, enfim, eu acho que é legal você fazer os cursos. Um basicão pronto, isso vai te economizar dinheiro e tempo, e é aqui você gasta o seu tempo e dinheiro investindo em experiências que você não poderia ter tido do Brasil, não teria como você ter lá. Que você não teria como ter lá. E aí, agora, pra gente terminar, Ju, assim, vale a pena? O que você acha? O que você acha disso tudo? Quer voltar pro Brasil correndo? Quer ficar aqui? O que você... Tem todo dia. Você quer voltar. Vai ter dia que eu vou dizer que eu quero voltar amanhã, vai ter dia que eu vou dizer não aguento mais. Entendeu? Como eu disse no início do vídeo, é muito complexo, E migrar é para os fortes, tá? Assim, você tem que se despir de tudo que você porque você perde os seus amigos, você perde a sua família. Quando você imigra e você tem uma profissão e você começa a trabalhar, mesmo que seja na sua profissão, você constrói as suas conexões durante muitos anos. E você chega a um lugar que ninguém te conhece, que ninguém sabe quem é você, e que ninguém sabe que, pode confiar em você, que você é responsável, que você não deixa furo. Coisas muito básicas, assim, de vida médica, né, que a gente começa a construir muito cedo na nossa vida. Às vezes, como eu fiz tudo, né, Rio, Niterói, então, como a gente se conheceu quando eu estava na faculdade. Então, assim, eu encontrava as pessoas depois na minha vida profissional que me conheciam da faculdade. Que sabe que pode confiar em você, né? É diferente, é uma relação diferente.
tudo isso. Então é complicado. E depois, e quando você chega aqui, você não é ninguém, não só em questão de posição. Você não é ninguém porque você é uma pessoa desconhecida, ninguém te conhece. E isso é complicado. Vamos lá, pontos positivos, né? Não quero ser pessimista. O médico aqui é muito mais valorizado, o médico aqui é levado a sério, o salário, embora não seja um salário, né? Eu tô falando de um salário de um junior doctor, cara. Do começo do O cara começo, que ele né? tá na base da carreira e é um salário digno, entendeu? Você tem direitos trabalhistas. Você pode ficar doente, você vai receber seu salário. Porque é difícil pra gente, né? Assim, a vida real do médico, não tô falando do residente só do médico no Brasil, é assim, você ficou doente, você não foi trabalhar, você não tem salário, entendeu? E aqui, os hospitais, você tem esses empregos de hospitais públicos que são bons empregos, te dão estabilidade. E condição de trabalho, né? Assim, que isso aí, Condição de para mim, eu trabalho é acho que isso legal. conta muito, porque, assim, no Brasil a gente às vezes trabalha no SUS que você não tem fio, você não tem fio para suturar, você tem que escolher o antibiótico que tem entre duas opções, porque não tem material. Então, assim, isso eu acho que para mim no Brasil é muito desgastante isso. E aqui eu acho que você não passa por isso, né? Não tô trabalhando ainda, mas presumo que você não passe por isso. Pode ter, assim, eu já vi aqui, por exemplo, um hospital tem um material melhor, ou tem um material pior. Entendi. Aqui é muito misturado público com privado, então às vezes você tem um paciente privado fazendo uma cirurgia dentro de um hospital público. E aí, se ele tem o plano, a gente pode usar um material mais caro, porque o material que é do hospital é um material, às vezes, inferior, menos moderno, digamos assim. Exatamente. Eu já vi esse tipo de coisa acontecer. Mas, assim, de forma geral, os hospitais são muito bons. É a minha impressão, né? Eu conheço poucos, né? Eu conheço os que eu fiz estágio antes do que eu estou trabalhando. Eu acho eles excelentes. Não tenho grandes críticas. Óbvio, são hospitais públicos, então tem os seus problemas como qualquer hospital público, mas não se compara. Talvez se compare aos nossos melhores hospitais públicos das cidades mais desenvolvidas, entendeu? E é o básico aqui, entendeu? Não, e não tem, É o pacote básico. E não existe superlotação, não existe isso, né? Tipo, isso eu imagino. Estão cheios, mas você não vai ver um paciente no corredor. Isso, é isso. O paciente não vai estar sentadinho numa cadeira no corredor. Esse tipo de coisa não existe, assim. A medicina isso é diferente. E eu acho que isso deve trazer também uma coisa assim melhor, né? Tipo, você se sente melhor trabalhando. Sim, imagino. Não sei se é mais satisfatório você ver que você está fazendo uma medicina melhor, né? Sem dúvidas, isso faz diferença. Mas vamos lá. Eu acho que eu tô aqui há muito pouco tempo para dizer se vale a pena ou não. Eu acho que essa resposta ela requer muito tempo, tá? Eu diria aí, cara, mínimo 5 anos, ideal 10 anos, para você dizer vale a pena ou não vale a pena. Eu conversei já com outros médicos que estão aqui há mais tempo, não brasileiros. Eu nunca fiz essa pergunta para nenhum brasileiro que está aqui há muito tempo, mas para outros, assim, que são no meu hospital e tal, e todos eles me dizem que sim, que vale a pena. Eu acho que, de forma geral, principalmente se você tem filho, né? Porque eu acho que o Brasil está numa fase muito complicada. Para a gente que é do Rio, a questão da violência conta muito. Isso influencia muito sua qualidade de vida. É uma coisa que, com o tempo aqui, você começa a esquecer. Mas, assim, eu às vezes saio do hospital meia-noite e venho dirigindo numa boa, sem precisar furar sinal vermelho, sem aquele medo. Óbvio, tensão, né? minhas precauções, porque não existe. Isso aqui não é o céu, entendeu? Tipo assim, tomo as minhas precauções, porque, sim, as coisas acontecem, mas não na quantidade que acontece no Rio, entendeu? Não é o nível de perigo que a gente tem no Rio. Não dá para comparar. É por isso que eu falo, o vale a pena ou não vale a pena, a conta é tão complexa, é tão grande, que é uma resposta difícil e que eu acho que vai vir com o tempo. As pessoas que eu converso, os médicos aqui, que estão aqui há muito tempo, dizem que sim, que vale a pena. E você sente hoje, você sente assim, tipo, quero continuar. Não sei, mas... Não sei. Não sei, quem mas sabe? Sim, não, mas olha só, a minha questão, assim, a minha hesitação com a resposta é por outros fatores, tá? Não é fator trabalho, é fator que é muito difícil você ficar longe das pessoas que você gosta. Isso é um fator, é um preço muito caro que a gente paga. É um preço muito caro. Eu acho que
quando as pessoas fazem essas programações de imigrar, às vezes elas não têm a dimensão do quanto isso conta, entendeu? E do quanto é difícil você não ter família por perto, e você não ter seus amigos por perto. Eu vejo muitas discussões sobre rede de suporte, mas geralmente entre mães, né? Quem é mãe, eu não sou mãe Isso. ainda, elas ficam muito nessa questão. A gente fala, eu sou mãe, posso falar, né? A gente fala muito de rede de apoio, a gente fala rede de apoio, isso, é rede de apoio. E aí você esquece que você também, como indivíduo, sem ser como mãe, você precisa de uma rede de apoio. Às vezes você quer, às vezes você quer, tipo assim, cara, eu tô de saco cheio hoje, tô pé da vida, quero ligar pra uma amiga e tomar um chopp. E é difícil criar essas relações depois que a gente é adulto, né? E se muda para um outro país com uma outra cultura. As suas válvulas de escape não são as mesmas e você tem que aprender a lidar com isso, né? Que é tipo assim, eu já tive um dia muito cansativo, eu vou ligar para minha mãe e vou almoçar na casa dela. Porque eu não tô afim de cozinhar e eu quero conversar. Cara, não tem. Nossa, tô estressada, briguei com o marido, quero falar mal dele com as minhas amigas. Cara, sua amiga tá com 13 horas de fuso horário de diferença. Então, assim, até para você ligar é complicado. Então, assim, são fatores muito complexos, mas o que eu posso dizer agora, eu acho que tá muito cedo para mim para dar essa resposta. O que eu acho, a minha ideia sempre foi dar uma chance genuína à situação, entendeu? Eu coração dou o meu melhor aberto, todos né? os dias, exatamente, coração aberto, toda a humildade do mundo, sempre comecei assim, vou começar do início com a maior humildade do mundo, com a maior boa vontade, com vontade de fazer tudo certo e de fazer tudo dar certo. E se em algum momento isso deixar de dar certo, por qualquer motivo que seja, por motivo profissional, por motivo pessoal, eu sei que eu fiz o meu melhor. Seu melhor. Enfim, por enquanto sim, vou aplicar para o ano que vem. Não tenho um plano assim de voltar para o Brasil, não tenho esse plano, mas não é uma coisa que eu digo, como muitos colegas, nunca, não consigo fazer isso. Acho que nunca é muito longe, é muito pesado, né? É muito pesado. Às vezes as pessoas me perguntam, você vai ficar para sempre? Eu falo, cara, quando que é para sempre? Para sempre é muito tempo. Não consigo pensar a longo prazo assim, porque eu acho assim, eu leio muitos. A gente está fugindo um pouco do assunto, né? Tá filosofando, mas assim, eu procuro ler muito Instagram, blog, assim, de pessoas expatriadas de forma geral, tá? Não só médicos. Eu também tenho feito isso. Acho que isso é muito legal. Isso para quem está aqui assistindo esse vídeo, que tem interesse de sair do Brasil, seja como for, eu acho que isso é importante. Os relatos trazem uma coisa, e relatos verdadeiros, né? Porque assim, que tudo é maravilhoso. Não existe nada é maravilhoso, mas esses relatos, né, dos expatriados. Mas fala aí, o que você tem um Instagram, me esqueci agora, eu posso mandar depois, ou a gente faz outro vídeo, eu falo que é uma psicóloga e ela é expatriada e ela fala muito assim dos outros desafios que o expatriado tem, né? Na verdade, esse termo expatriado é mais para quem vai por emprego, mas enfim, tem o mesmo sentido. Dos outros desafios que a gente tem, a gente se preocupa com a língua, a gente se preocupa com a profissão, e a gente esquece que vem outras bagagens, né? Vem outras dificuldades. Enfim, mas eu acho que tem que ser isso. Acho que você tem que estar de peito aberto, você tem que estar disposto a abrir mão de várias coisas, de costumes que você tem, de manias que você tem. Óbvio que aqui você consegue encontrar, às vezes, coisa de comida brasileira, blá, blá, mas se você entrar numa de assim, eu não abro mão de comer isso e aquilo todo dia, e eu tenho que dar um jeito, e eu tenho que. Cara, você não vai viver a história. Mas, enfim, eu sempre leio nesses blogs e tal que a gente demora no mínimo 3 anos para se sentir fixo ao lugar, né? Tipo assim, cara, aqui é o meu lugar, é aqui que eu moro. Eu tô agora fazendo 2 anos aqui, mas eu não considero isso, eu considero um pouco menos de 1 ano. Por quê? Porque foi quando eu comecei, durante quase 1 ano, eu fiquei trancada estudando em casa. Então, eu não tinha uma vida, né, assim, social na cidade. Então, assim, eu acredito que eu posso dizer que eu tenho isso, sei lá, de 1 ano para cá. Então, ainda começou a interagir. Estou adaptada. Interagir mais com o meio, né? Fazer curso e tal, estágio, quando as coisas começaram a acontecer. Exatamente, entendeu? Foi de 1 ano para cá, então. Daqui a 2 anos a gente tem que fazer outro vídeo.
Exatamente. Se você lê a galera, assim, principalmente a galera de psicologia que faz as análises e que mostra, geralmente eles falam que é um mínimo de 3 a 5 anos para você se sentir parte do local. Aham. É, enfim, eu acho que se fosse para eu deixar uma mensagem assim, para as pessoas, primeiro, decida se você quer viver essa experiência, tá? Você não precisa decidir se isso vai ser para sempre. É viver a Aham. experiência, cara. Isso só acrescenta. Eu acho que se você vier aqui ficar um ano e decidir ir embora, você não perdeu nada, você ganhou. Porque isso muda muito a gente, a sua visão de mundo fica muito mais ampla. Você aprende, mesmo que você já fale inglês, você vai aperfeiçoar, então você aprende uma nova língua, você aprende uma nova cultura. A Austrália, principalmente Melbourne, é muito multicultural, então você convive com gente do mundo Do inteiro, mundo é inteiro, super é. legal. Isso é uma parte que eu adoro. Então, primeiro, decide se você quer ter essa experiência, porque a única garantia que você vai ter é ter essa experiência, ponto. É. Depois você vai decidir como você vai colocar, se você quer, como que você vai colocar esse plano em prática, de que forma, quais são os seus limites, né? De até que Uhum. ponto você quer abrir mão disso ou daquilo que você já tem na sua vida, né? Porque a gente abre mão de muita coisa. É, não ter pressa. As coisas aqui elas acontecem mais devagar às vezes para algumas pessoas e você vai descobrir as coisas aos poucos. É, a nossa cabeça muda aos poucos. Eu acho que a primeira vez que eu estava, sei lá, na residência de plástica, alguém me falou assim: "Ah, mas você não vai trabalhar como plástica quando você chegar lá". Foi tipo assim: "Ah, claro, como assim?". Sabe? A gente demora um pouco a aceitar como as coisas são, Uhum. principalmente porque aqui existem outras vias, então, por ser um pouco menos nítido e direto, tipo assim, não vamos É. aceitar, então fica com algumas esperanças, isso leva um tempo para você aceitar algumas coisas, enfim, ir com calma, fazer plano A, plano B, plano C, É. O entender que nada abecedário inteiro, né? O abecedário inteiro de planos, porque você tem que ter é, várias opções. entender que nada é impossível, sabe? Sempre tem alguém que conseguiu. E aí você tem que também, isso é muito importante, tá? Porque às vezes falam assim: "Ah, Carol, mas tem um cara aqui que era coloprocto que ele conseguiu". Aí você tem que ver, esse cara chegou quando? Porque as leis, o processo Mudaram. mudou. Mudou, eu não me lembro se foi assim, 2000 e bastante, tipo assim, É, antes de 2010. Então você tem que até você saber. entender isso, porque a primeira vez que a gente fala assim, não tem, você fala, pô, mas fulano de tal tá aqui e validou. Aí você fica, poxa, você tem que estudar e ver que os processos mudam o tempo inteiro, os processos de visto e os processos de validação. É. Então, enfim, é complexo, é um plano que tem que ser longo prazo, mas que, apesar de eu dizer que é um plano de longo prazo, eu acho que você tem que fazer aqui eles falam muito, né? Short term goals. Você tem que, tipo Com assim, certeza. Tem que ter metinhas, metinha, metas e metinha, metonas. metinha, senão É, você pira. Senão você fala assim, ah, cara, não, não vai dar. É. chega, não vai dar, entendeu? Você tem que e tem que se satisfazer com cada coisinha que você consegue, né? Assim. Exatamente. Tentar se parabenizar por cada pequena conquista, Com né? certeza. Porque às vezes Ai, parece que é muito bobo, e às vezes quando você conta para seus amigos do Brasil exatamente o que você está fazendo, todo mundo tá doida. Mas você tem que entender o tamanho do desafio que você está passando isso é e, para e o você. quanto vale cada conquista e o quanto vale cada conquista É, enfim, e reconhecer que é difícil, que não é fácil e que muitos processos não vão depender só de você e que pode demorar mais do que você espera ou menos do que você espera, o que é ótimo. Mas, enfim, conversar com muita gente, ler muito, tá? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas entram até nos grupos que a gente tem de Facebook é, e elas querem uma consultoria dos colegas, entendeu? E não dá, né? Tipo assim, então não você tem é que assim. ter. Você fala assim, cara, onde eu acho essa informação? E a pessoa vai te dar, ó, tem no site do AMC, ou tem no site disso aqui, tem no site. E É, tu tem que ir atrás, entendeu? Pra quando alguém que já tá aqui te der uma abertura, tipo assim, oi, qual é a sua dúvida? Você tem que ter uma dúvida. Você não, é. você não pode chegar pra pessoa e falar assim, e aí, Como como eu é que eu faço? faço? Não, os vídeos aqui, o Assim, canal tem esse objetivo, né? Eu ter feito o canal tem esse nossa, eu objetivo, acho para que eu acho que tá sendo começar. eu acho que É, você está ajudando muitas pessoas. Eu te digo assim que quando eu comecei a ver, quando eu comecei a procurar,
Eu achei pouquíssimas coisas. Eu achei na época uma entrevista, eu acho que era de. Não vou citar o nome, mas é uma pessoa que várias pessoas aqui sabem quem é, pelo menos. Uhum. Que é uma GP que tá aqui há muito tempo. Ela estava na Tasmânia, acho que agora ela tá mudando para Queensland. Eu achei uma entrevista dela em algum lugar. Foi o que eu Num achei site. também, quando eu comecei a Foi a procurar única em coisa que 2015, foi a eu única comecei a coisa que eu procurar em achei. 2015, que foi o que eu achei, que eu falei assim, gente, É, olha que legal, e aí aquilo me encheu de esperança, né? Mas assim, depois você vai vendo que você vai querendo informação e vai sendo difícil de encontrar. exatamente. Então, assim, eu acho que esses vídeos estão sendo muito legais para as pessoas terem uma ideia geral do processo, porque É, é difícil, é muito difícil você entender a ideia geral do processo. E uma vez que você entende, e aí você tem que entender os detalhes do processo, que também e é bem ver se você quer, né? E ver se, porque aí depois que quem tá difícil. do vídeo aqui pode estar pensando, nossa, não dá pra mim. E realmente pode não dar, cada um tem o seu limite. Tá Ou tudo bem. você pode estar vendo, É, não, vou encarar isso tudo, quero é. encarar, e vamos lá. E Conheço pessoas que está aqui para voltaram, eu ajudar. conheço pessoas que trabalharam aqui e voltaram e decidiram voltar Eu conheço gente que porque validou especialidade e voltou. é. Então, Acontece. assim, É, eu acho que em qualquer lugar do mundo, como eu estava dizendo, o pacote é muito complexo. Não, é, não é simples assim, tá? Mas, enfim, eu acho que tem que estar sempre com a cabeça de você quer viver isso, você quer ter é. essa experiência na sua vida, Eu acho que o tá? recado principal é esse, né? É. E eu acho A Austrália, eu acho que ainda é um dos melhores países para imigrar em termos que de você conseguir os vistos e você ter um caminho para ficar aqui para sempre. Porque tem alguns países que você consegue o visto, mas você nunca vê o fim do túnel, né? Você nunca vê a possibilidade de aplicar para uma residência permanente, que seria o permanente. green card É, americano. Enfim, ou é impossível você conseguir um sponsor. é. Aqui não é assim, a maioria dos colegas que eu conheço não vieram com residência permanente, vieram com visto de estudante, com outros, né, esquemas aí, e E estão conseguiram. sponsораdos trabalhando, Isso, entendeu? Então, assim, eu acho que ainda é um dos processos um pouco mais tranquilos de serem feitos, tirando Portugal, né, que assim, para a grande maioria dos brasileiros é mais tranquilo. Eu acho que comparando com os Estados Unidos, porque nos Portugal Estados também está Unidos. lotado de médico também, né? Já tem muito médico brasileiro lá. Enfim. Mas não é só isso, o processo deles, por exemplo, se você vai mal em uma prova, você carrega isso durante muitos anos, né? Isso, é. Aqui Aqui não a gente tem isso. não tem isso. É, Se você não passar na prova, você fazer a prova de novo, paciência, é, entendeu? Se você é. tiver passado com uma nota maravilhosa, você pode botar isso no seu currículo, mas assim, se você não tiver passado 3 vezes antes de fazer aquela prova maravilhosa, isso não entra em lugar Não nenhum. entra. É, isso é Então, é legal. uma vantagem. Por outro lado, é um processo como um todo muito mais subjetivo que o americano, porque É no muito americano já nebuloso, é o que eu falo. você já Aqui é tudo entra, nebuloso. O americano é você já certinho. vai entrar para o training, então você sabe assim, cara, eu fui Você aprovada para sabe. ser, eu entrei no sistema para ser residente É, de cardio, de neuro, de cirurgia geral, de aqui não, você entra no é, sistema solto. solto. E aí Então, trilha seu próprio caminho, né? É bem é, diferente. É. é Acho que é complicado. isso, né, Ju? Acho que a gente já falou bastante. Quem chegou aqui até o Para final, assim, variar. comenta. Cheguei até o final do vídeo, porque realmente o vídeo ficou longo, porque o assunto é complexo. E se vocês quiserem depois mais vídeo com a Ju, se a Ju topar, né? A gente faz mais vídeo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha, pode deixar comentário, deixa pergunta, enfim, que a gente, conforme for, traz mais informação depois, tá? Então, tchau, tchau para vocês. Muita informação, tem muito vídeo para fazer ainda. Isso aí. Dá tchau, Ju. Tchau. Ah, obrigada, Carol.